Oi gente, tudo bem? Vamos começar aqui os vídeos no canal e eu decidi fazer um vídeo de pele negra para iniciar. E então vamos lá. Eu começo higienizando a pele dela com água micelar da Colus e depois com leite de limpeza 2 em 1 da Nivea, porque ele já tem um tônico também. Depois eu vim com o Strobe Cream da MAC para hidratar a zona T dela e depois o primer da Revlon. É um primer mate, em toda a zona T também. Aí agora eu vou preencher a sobrancelha dela com essas sombras para sobrancelha da Ruby Rose. Eu primeiro aplico o primer, que vem nessa mesma paletinha, nas áreas que ela tem mais falha, para poder pigmentar melhor a sombra que tem nessa paleta, né? Então eu faço uma misturinha dos 2 últimos tons e faço todo o desenho preenchendo a sobrancelha dela. Depois eu venho com essa paleta da Max Love, que é para peles morenas, e faço recorte abaixo da sobrancelha e também passo em toda a pálpebra dela. E esse corretivo vai ser o nosso fixador de sombras. Então eu faço isso com os 2 olhos. Pode parecer um pouquinho esbranquiçado no vídeo, mas pessoalmente o subtom tava um pouquinho mais parecido com o subtom da pele dela. Mas como a gente vai cobrir com sombra, não tem problema. Agora eu vou iluminar abaixo da sobrancelha dela e eu vou utilizar o pigmento Vanilla da MAC. Depois de iluminar a sobrancelha, agora a gente vai pro esfumado. Eu gosto sempre de começar pelos olhos. E vocês vão perceber que eu vou usar praticamente só essa paleta em toda a maquiagem. Essa paleta é a da Tarte Amazônia. E a gente vai fazer um esfumado em C. Só que depois eu percebi que eu queria algo mais festa e acabei tacando glitter em cima de tudo. Mas a base vai ser o esfumado em C. Então eu comecei com um marronzinho claro em todo o canto interno dos olhos dela. Vi que estava um pouquinho escuro e coloquei uma sombra um pouquinho mais clara para clarear. E aí eu já começo a trabalhar a nossa técnica. Como que vai funcionar? A gente sempre vai pigmentar a primeira sombra depositando ela. E só depois a gente vai se preocupar com esfumar as bordinhas para fazer as transições. Então eu vou sempre pigmentar no canto externo, lá no último cílios dela, indo para a diagonal e depois com o restinho que eu estiver esfumando das bordinhas, a gente vai jogar pro côncavo esse restinho de sombra. E aos poucos a gente vai escurecendo esse esfumado. Eu vou fazer isso com esse esfumado mais clarinho de marrom. E agora eu já tô indo para um marrom um pouquinho mais escuro. E assim vai indo. Sempre pigmentando a sombra antes de esfumar. Às vezes a gente acha que a sombra não tá pegando a cor que ela devia pegar e a gente bota a culpa na paleta. Mas é porque a gente só pensa em esfumar e a gente não pensa em depositar aquela cor nos olhos. Aí a sombra ela realmente não vai ficar da cor que tá ali na paleta, ela vai ficar bem mais fraca. Então sempre pigmentar antes de esfumar. Na hora de esfumar é legal você vir sempre com um pincel limpinho e não com aquele que você depositou a sombra. Porque aí o pincel limpo vai conseguir fazer a transição dessa sombra que você acabou de passar com o resto do esfumado. Aí eu já venho com um tom mais escuro ainda de marrom e faço a mesma coisa. Deposito no canto externo e o restinho para esfumar eu passo pro côncavo. Agora eu venho com a sombrinha preta, essa é a Blackout da Urban Decay, um pincelzinho bem menor de esfumar.
eu vou só dar profundidade para o nosso esfumado. Então, eu deposito bastante essa sombra para pigmentar bem o preto. Essa sombra é incrível. E fica bem pretinho nesse canto externo. Por quê? Depois, quando eu vier com o delineado, ele vai se juntar com esse esfumado pretinho que a gente fez. Então, vai ser um delineado infinito. Agora, eu já venho com o delineador. Eu começo com ele bem fininho no canto interno e engrosso ele até o canto externo. E o final dele vai ser esfumado com essa sombra preta que a gente já passou. Como esse delineador ele tem um acabamento que não é mate, ele é um acabamento mais brilhoso, eu passei um pouquinho da sombra preta em cima do delineador. Eu faço a mesma coisa no outro olho, só que aí depois eu percebi que esse delineado fica um pouquinho mais fino que o outro. Então eu venho só dando uma engrossadinha nele. E volto com a sombra preta também, para tirar todo esse brilho do delineado. Agora eu vou fazer uma misturinha de 2 glitters. Eu começo primeiro com essa sombra da Kiko Milano. Se eu não me engano é o número 04. E eu faço só uma base, para quando a gente colocar o glitter não ficar nenhuma região sem o brilho, para ficar bem uniforme o glitter que a gente passar. Então eu vou aplicar ela no meio dos olhos, eu não vou aplicar nem dentro, nem muito fora. Eu vou aplicar no meio, na transição entre o mais claro da sombra e o mais escuro. Depois eu venho com essa colinha da NYX de glitter e eu gosto de aplicar ela com o pincel de esfumar, porque ela vai ficar esfumada e, consequentemente, o glitter que a gente vai passar por cima também vai ficar esfumado. Senão fica muito marcado e aí as transições não ficam legais. O glitter que eu tô usando é um da Vult, glitter dourado. E eu aplico também com um pincelzinho de esfumar, só dando batidinhas. Eu não arrasto o glitter, pra ficar bem esfumadinho também. Agora eu vou começar a ir pra pele. Eu vou usar uma misturinha de bases, a NC58 da MAC e a 360 da Revlon. Eu achei que ficou bem parecido com o tom de pele dela. Eu gosto de sempre aplicar com um pincelzinho língua de gato. Então eu aplico primeiro em um lado do rosto e depois já venho dando acabamento com a esponjinha pra base não secar e eu conseguir espalhar melhor. E depois eu faço o mesmo do outro lado do rosto. Passo o pincel língua de gato com a base e depois vou dar o acabamento com a esponjinha. Pro corretivo eu vou fazer uma misturinha do NC58 e do NC20 da MAC também, porque o NC58 ficaria muito escuro e o NC20 muito claro, então eu misturei eles para ficar no tom bem parecido com o da pele dela. E do acabamento com a esponjinha. Depois eu venho com o mais clarinho, que é o NC20, e passo nas regiões de iluminação, e o NC58 nas áreas de contorno. As áreas de contorno eu vou dar um acabamento com esse pincel Dual Fiber bem fininho, para tirar as marcações e deixar mais natural possível. E as partes de iluminação eu vou dar o acabamento com a esponjinha, para tirar excesso e também não estourar essa parte na hora que a gente for tirar foto, né? Por ser um corretivo muito mais claro que a pele dela. Agora eu deixei bastante em excesso esse pó da Essence de Posy, é o banana. E agora eu vou ir para os contornos. Eu vou usar essa paletinha da MAC Studio Fix, é a Medium Dark. E eu vou utilizar 2 tons aí para contorno, um mais frio e um pouquinho mais quente. E eu vou tirar os excessos com um pó mais alaranjado que tem também nessa paleta de contorno da MAC. E eu tiro todo o excesso de pó e já venho polindo a pele e terminando de selar todas as áreas.
Agora, para tirar todo o aspecto de pó, eu venho com Fix Plus. E eu gosto muito de usar essa sombra da Quem Disse Berenice, que é uma sombra dourada. Ela vem de unitário. Eu gosto muito de usar ela para pele negra de iluminador. Fica muito bonito, não estoura, fica super natural. Eu não mostrei, mas o lápis que eu tô usando é o da Ruby Rose. É o Cajal Preto, em toda a linha d'água. Depois eu colo os cílios postiços. O batom que eu vou usar nela, eu escolhi um pouquinho rosado. E vai ser o Leitoras Lindas, da Mari Saad. Depois eu só venho dando acabamento na colinha de cílios com o delineador, para não ficar marcado. Passo a máscara de cílios Trópico da Ruby Rose nos cílios superiores. E nos cílios inferiores eu gosto de passar uma prova d'água, então eu passei a máscara de cílios da Avon nos cílios inferiores. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita já para se inscrever no meu canal, porque eu vou trazer aqui muitas maquiagens, tanto profissionais como para automaquiagem. E deixa aí o seu like para me ajudar, tá bom? Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.